Gabinete de Crise, um podcast do Polititank. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Gabinete de Crise, um podcast do Polititank, um think tank de política nacional e internacional. E estamos então no nosso 9º episódio. Já sabes o que vai acontecer no 24. Vamos estar 24 horas em direto no YouTube para poder-nos seguir e acompanhar essa grande viagem que vai ser 24 horas. Portanto, muita coisa certamente irá acontecer. Esperemos que seja, calhe, obviamente, um fim de semana interessante em que haja muitas coisas para fazer. Ora, temos novidades, não é? Portanto, temos novidades aqui para vos apresentar, e estou aqui uma vez mais na companhia dos meus colegas, a Carlota Pinhatela Garcia, a Ana Cláudia Breda e o Vasco Semedo e o nosso Emanuel Almeirante. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, obrigado por estarem aqui em mais um episódio e tábua das matérias que temos é fazer, obviamente, aqui uns anúncios relativamente a Presidente da Junta. Vamos falar da Carta, a eterna Carta dos Direitos Humanos na Era Digital, que nós começamos aqui por dar tanto ênfase e, portanto, estamos à espera também finalmente da resposta do Presidente da República. Nós enviámos uma carta, portanto, se não sabes que nós enviámos uma carta, vai ao Instagram, está lá a carta na íntegra para tu leres, mas mais. Nesta semana vai ser lançado o site do Polititank, portanto, lá poderás assistir a todos os nossos textos, inclusive ao compêndio que nós fizemos de maio. Portanto, de maio nós destacámos como o mês da Europa e, portanto, no Instagram tens várias publicações relacionadas com os países da Europa, tens também alguns cromos especiais da Europa e vais ter então um compêndio em que alguns de nós, membros do Polititank, ou uns que nem sequer estão aqui no Gabinete de Crise, são outras pessoas mais que estão neste projeto, que decidiram também contribuir com papers para este compêndio. Então, e portanto, já sabes, está lá, eu assino o prefácio e portanto gostei dos textos que estavam, portanto espero que tu também gostes. Já sabes, atempadamente vais saber então quando vai ser lançado, mas vai ser certamente esta semana que vamos ter o nosso site. E como se os anúncios não acabassem por aqui, temos uma nova rubrica que se chama Presidente da Junta. Ora, o Presidente da Junta desta semana nós elegemos foi o Pedro Nuno Santos. E, portanto, é uma questão de ir ao Instagram e, portanto, veres a montagem que foi feita aqui pela nossa Carlota do Presidente da Junta do Pedro Nuno Santos, bem como o nosso remédio que nós damos. Aí o que vai acontecer é que vamos todas as semanas eleger um Presidente da Junta. Significa isto que é alguém que tem uma afirmação ou tem algum conjunto de atitudes que dá mesmo a entender aquilo que eu é que sou o Presidente da Junta, não é? Portanto, aquela personagem do Herman, não é? Portanto, da Herman Enciclopédia. Portanto, é isto que vai acontecer e vamos ter já para falar também sobre esta questão da Presidente da Junta da Azambuja, não é? Que é do PS, mas vai agora concorrer pelo Chega e, portanto tentar voltar a repetir o mandato e que fez uma publicação a dizer que a Junta de Freguesia iria ter em atenção aos artistas que iria convidar, de acordo com se eles são ou não são a favor das tradições, das nossas tradições, como está lá escrito. Portanto, isto, obviamente, uma clara alusão àquilo que foi a questão da tourada, porque também houve uma petição para o fim da tourada na RTP, portanto, tudo isso vai nesse mesmo modo. Portanto, deixarei depois para vocês, se quiserem repescar aqui alguma coisa daquilo que foi dito, mas as tábuas da matéria deste episódio vão ser um pouco mais curtas, como é este caso então da Carta. Depois vamos ter o arreal da Iniciativa Liberal. Aliás, podemos ver aqui a nossa colega, portanto, se estás no YouTube, podes ver então aqui a nossa colega a Ana, que já está em modo arreal. Aliás, já montou ali as luzinhas, certamente em barulho de fundo deve estar a tocar aqui em Barreiros, ou coisa assim do género, Augusto Canário, ou Tony Carreira, Marco Paulo. E por último vamos falar também, não menos importante, de Luís Dias, que um proprietário, um empreendedor que esteve em greve de fome em frente ao Palácio de Belém, mais ou menos passou assim pelos pingos da chuva na imprensa, só mais agora para o final é que se falou, portanto já estava há mais de 20 dias que estava em greve de fome. A Carta, aquilo que nós podemos então falar da Carta é que tem havido mais pessoas a pronunciar sobre a Carta e parece que os deputados acordaram agora. O João Coutinho Figueiredo acordou e diz que afinal, bem, vamos ter que dizer não à Carta e portanto vamos ter que cancelar isto e portanto que a ideia de que a abstenção que fizeram era porque existiam pontos positivos na Carta. Ora, para mim, quando as coisas estão erradas e portanto não se pode aceitar o que está uma contrapartida, esta é a minha opinião. E o PSD também foi alertado por um conselheiro nacional
para isto, e portanto o próprio PSD, que votou favoravelmente esta mesma carta, vai rever também a sua posição. Portanto, isto, quanto a mim, não sei se vocês partilham esta ideia, é muito a ideia de que votam as coisas e nem sabem que estão a votar. Não é? Portanto, parece quase o Sporting, não é? Onde vai um, vão todos. Não é? Carlota, começa então por ti. Boa noite. Pois parece que não sabem, ou sabem, acharam que era um compromisso que podiam fazer e agora querem voltar atrás. Da parte do João Coutinho Figueiredo, apesar de tudo, eu acho que ele esteve bem, acho que foi uma declaração inédita, aquela do eu errei, eu não devia ter feito isto, estou arrependido e quero voltar atrás. Nós não estamos habituados a ver isto de um político e para mim, pelo menos que votei nele e que quando voltar a votar, gostei de ouvir uma admissão de culpa de quem me representa. Preferia, obviamente, que esta tomada de consciência dele em relação à carta tivesse vindo mais cedo, tivesse vindo antes da carta ter sido aprovada, como é óbvio. Mas, o que é que eu posso dizer mais sobre isto? O Rui Rio provou mais uma vez, como se houvesse dúvidas e como se ele precisasse provar mais vezes, que é um político completamente redundante no nosso espaço político português, porque as declarações dele foram que a carta que ele não tinha problema nenhum e que aí ela agora só quer chamar a atenção e dar nas vistas. Rui Rio, mais uma vez, ainda não se apercebeu que não é do PS, que é o líder da oposição. Rui Rio, bom dia, vamos acordar. Líder da oposição, não é suposto estar de acordo com tudo o que o governo faz, é suposto estar de acordo naquilo que faz sentido estar de acordo e aquilo que não faz sentido estar de acordo, discordar. Ui. Achas que ele acorda com este som? Isso era para ele? Pois. Era para mim. Era não, é para ele, não, para ele, para ver se ele acorda. Para ele? Então pronto. Eu espero que sim. Faz lá mais uma vez. Pronto. O Rui Rio é redundante. Acho que ele está lá, mas podia não estar. Porque não vejo porque ele não dá. Vá para o PS, vá para o PS. Pronto. Tenho dito sobre a carta. Nós mantemos, obviamente, todos a nossa posição. Toda a gente conhece a nossa posição. Não a vamos mudar. É bom ver que as pessoas estão a acordar, apesar de tudo. Quer dizer, é tarde, mas mais vale tarde do que nunca. Exato. Enfim, portanto, nós fizemos... é o que há. Exato. É um bocado aquela coisa do é o que há. Exato. Nós já fizemos tudo, mas nós aqui em particular até dissemos, quer dizer, já fomos para a rua, já fizemos uma tomada de posição, já fizemos uma carta aberta ao Presidente da República, que nenhum órgão de comunicação social publicou de resto. Eu estou seriamente a pensar fazer uma greve de fome à frente do Palácio do Belém também, porque, enfim, parece que é a única forma que há para te chamar a atenção, é um pouco isto, não é? Portanto... Mas é uma pena porque quando nós fomos para a rua quase ninguém sabia o que era a carta e pelos vistos as pessoas continuam a não saber. Parece que eu não tenho a sensação que os políticos que agora estão a acordar para isto tenham acordado por pressão do seu eleitorado. Acordaram, porque alguns, eu acho que foi mais por pessoas no espaço de comentário falarem António sobre Barreto, isso. Joana Amaral Dias. Sim, o José Manuel Fernandes. Eu acho que foi mais por aí do que pelas pessoas. É a sensação que eu tenho, pelo menos. Isso é triste. Nós não temos a moral e a liberdade, tudo isto. Nós temos. Exato, temos, lutamos por ela. Emanuel, passo para ti, sendo que nós também criámos agora uma outra coisa, que se chama o Ministério da Verdade, não é? E portanto que nós falamos daquilo que são, enfim, mentiras ditas pelo governo ou por outros ou órgãos de comunicação social ou outras entidades, líderes da oposição, ou o que é que seja. Portanto, todos eles estão sujeitos ao crivo do Ministério da Verdade. Portanto, basta apenas vocês irem ao Instagram, uma vez mais, e sempre que vocês virem uma publicação que dizem isto aqui não está correto, taguem, portanto, façam o @polititank e nós trataremos do assunto e faremos publicação sobre isso. Emanuel, tu que deste voz àquilo que foi também o festival, não é? Por assim dizer, o 2 pesos, 2 medidas,
não é? O olá, não é? Portanto, acho que isso está interessante. Mas nós também pusemos o Jean Magalhães, que diz que isto da carta final até é bom, porque, como é que ele dizia, que os portugueses não podem engolir petas, não é? Mas ele é que nos está a dar uma peta a todos nós. A nós e à Filomena Cautela, que parece que gostou de estar no divã com ele, na Assembleia da República. Enfim, não vou falar sobre experiências do divã desse senhor. Não me cabe a mim, não tenho qualificações para isso. Eu gostei bastante da intervenção do Rui Rio, porque mais uma vez provou, para além da sua redundância, como disse ali a Carlota, também provou que é um animal pouco vertebrado. E isso é uma coisa que eu detesto, eu posso já dizer aqui, é a falta de espinha dorsal. E uma pessoa que nos ia dar um banho de ética, ia nos encher a política de moral, e depois a desilusão vem sempre dos panos mais brancos, e quanto mais imaculado está, pior é o que esconde. E isso é uma coisa que me deixa muito desagradado para ser politicamente correto. Quanto à carta, a nossa posição não muda, obviamente. A posição dos portugueses também não muda, que é vamos ignorar. E a posição dos políticos muda por força das circunstâncias, como dizia ali a Carlota. Portanto, os amigos dos políticos dizem, pá, vê lá, olha que isto não é bem assim como tu disseste e tal. E eu, espera aí, não, afinal eu votei a favor ou eu abstive-me. E tudo bem, eu percebo a Carlota quando ela diz que aceita que um político peça desculpa e acha que errou, e isso é louvável, porque nem sempre acontece, e muitas vezes, ao contrário do professor doutor Cavaco, muitas vezes eles se enganam ou têm dúvidas. E, portanto, é bom que ele diga que sim, mas isto é a prova de que... Eu queria saber, esta é que é a minha pergunta, assim mais concreta. Eu queria saber se isto fosse uma lei. Isto é uma carta de princípios. E se isto fosse uma lei? Eles também fazem isto nas leis ou não? Há uma pergunta que eu deixo aqui. Porque isto assusta-me. As pessoas não leem uma coisa... É como nós dissemos lá na nossa posição. Não leem uma coisa com 21 artigos que se lê em 2 minutos. Não sei. Eu li aquilo em 2 minutos e eu leio devagar. Portanto, eu acho que eles já estão mais habituados a ler que eu. Portanto, não percebo, apesar de concordar que é melhor assim, continuo a ficar desiludido com a Iniciativa Liberal e com o João Coutinho de Figueiredo e sobretudo, o que me deixa mais perplexo é toda esta, como é que se diz, toda esta coisa zombie à volta da carta. Andamos aqui todos a seguir uns e outros, a seguir o seu líder, dependendo. Portanto, toda a esquerda e mais o PSD segue o Costa e o Chega segue o André Ventura e os liberais seguem. E não se toma consciência das proporções e não se pensa um bocadinho mais à frente que é isto que me custa. Não haver capacidade de pensar a que é que isto pode levar, a que é que isto abre portas. E não é conspiração, ok? Não é andarmos aqui nas teorias de conspiração. É ver factos, é tentar analisar factualmente e fazer deduções, com certeza, mas baseados naquilo que diz na carta e naquilo que pode acontecer e como é que as coisas se fazem. Só que isto envolve tudo, é uma coisa que é chata, que é. Temos que ler sobre o assunto. Isto é muito chato, e ler é muito chato. E se pudessem fazer um desenho para o pessoal perceber, se calhar era melhor. Deixa este desafio aqui para a equipa de criativos do Polititank. Vamos fazer um desenho para o pessoal perceber. Que já era uma ideia, aliás, devo aqui dizer, vou meter aqui uma inconfidência para me calar já, que já era uma ideia que a gente andava aqui a debater internamente. Portanto, eu não sou grande gênio. Estava só aqui. Isto a Assembleia da República todos os anos contrata assessores. Assessores estes estão à disponibilidade de todos os grupos parlamentares. Ou seja, os próprios grupos parlamentares contratam os boys como assessores.
políticos, assessores parlamentares. Depois o próprio Parlamento contrata pessoas, assessores para as comissões de inquérito. Portanto, se há uma comissão de inquérito, existem assessores que estão a fazer resumos, estão a fazer interpretações jurídicas para todos os grupos parlamentares que desejem. Portanto, é de livre de qualquer. Portanto, a pessoa pode ser filiada no PS, mas é funcionário do Parlamento, portanto, é um funcionário público. Portanto, tem que trabalhar, se o PS lhe pedir, ele tem que dar, porque ele está ali para representar o Parlamento, não está ali para representar nenhuma força partidária. Portanto, e assim como também são colocados assessores de engenharia, assessores de mecânica, tudo isso, se vocês forem se escreverem recrutamento de Parlamento, vão ver os últimos despachos que lá estão e vão ver a quantidade de assessores que são admitidos para aquilo, portanto são enormes. E ainda foram contratados mais, e este é o maior governo de sempre, portanto há muito emprego para essa malta, mas porque é que ninguém contrata um assessor de português? Contratem-me a mim, que eu tive sempre 20 a português e eu explico tudo. Pronto, já estou aqui à procura do tacho. Pronto, a partir desta afirmação, toda a gente vai achar que o Politank é uma placa giratória, uma porta giratória, assim é que se diz, uma porta giratória para outros empregos. Não é? Quando funcionam mal é que é uma porcaria, mas são bem giras. Exatamente. Vasco. Olá a todos. Portanto, começando pela questão da carta, que nunca mais parece que a polémica em si à volta da questão da carta nunca mais acaba, e nunca mais acaba porque os partidos, em boa hora, pelo menos a Iniciativa Liberal, o PSD anda meio titubeante, nunca se percebe muito bem o que é que sai dali. Antes não era assim, o partido tinha uma linha fixa, embora dependesse, quer fosse uma liderança, digamos assim, mais social-democrata, outra mais liberal, mas tinha uma linha política com o Rui Rio. Portanto, como ele desvaloriza este tipo de situações, desvaloriza tudo aquilo que de facto nos preocupa, e questões que o Partido Socialista já colocou em causa, não só esta questão concreta da carta e do que o artigo 6 concretamente nos coloca, no fundo, que era atribuir ao Estado, portanto, um papel de selos de qualidade relativamente à estrutura das informações e de verificação de factos e das informações que estão, por exemplo, nas redes sociais. Portanto, é como que a criação, como aqui o Cláudio já disse, a existência de um Ministério da Verdade, não é? O que é verdade e o que é que não é verdade, o que é que convém, porque normalmente, porque há acho que era Marx que dizia que o discurso que interessa é o discurso da classe dominante, não é? Portanto, o discurso dominante é aquele que é veiculado pela classe dominante. Eu estou a citar de cor, mas penso que era algo do género. Mas tudo para dizer o quê? Que o Partido Socialista e o discurso daquilo que é o discurso, o discurso do Partido Socialista é o discurso oficial, não é? E portanto, lá está o Rui Rio, vai atrás daquilo que é que o Partido Socialista decide. Portanto, é uma pessoa, como o Manuel já disse bem, sem espinha dorsal, sem uma lógica de pensamento, de ação e de fazer política, não é? E, portanto, o líder da Iniciativa Liberal, e muito bem, veio atrás, não há qualquer problema vir atrás. Aliás, eu acho que isto é só uma atitude de humildade e acho que os políticos deveriam começar a seguir este exemplo, porque achava, e bem, que na carta o próprio diz, se há estruturas de verificação de factos que já se enganaram, como é o caso que todos nós conhecemos, o mais evidente do polígrafo, não é? Que muitas das vezes ou vai de encontro àquilo que são as posições do governo. Olha que isso não corresponde à verdade. O quê? O polígrafo? O polígrafo não se engana.
o polígrafo, desculpa, mas numa fase inicial Eu sei, ele eu estou tinha a perceber. várias questiúnculas. Agora, ultimamente, não sei se vocês já repararam, até tem tido uma posição mais neutra, digamos assim, e até já tem contrariado muitas vezes aquilo que antes era do Partido Socialista e que não contrariava, e que nós podíamos pensar que estava ligado àquilo que era o financiamento das televisões. Mas o que é facto é que, e para concluir, a censura, nós não precisamos de uma nova censura, e aliás, eu sou defensor, sinceramente, de que as coisas mais bizarras que sejam, que as pessoas tenham o direito de as dizer. Até porque só assim é que nós podemos ter um diálogo e, digamos assim, e trocar opiniões, porque é assim, lá está, e voltamos um bocado com aquela discussão que nós já falámos aqui várias vezes dos woke, não é? Isto, no fundo, acaba por abrir caminho para que o discurso, digamos assim, se radicalize e, portanto, cada vez mais nós não podemos, eu não peço que haja unanimismo nas posições. Acho que cada um deve ter as suas posições diferentes e é saudável nós discordarmos. Agora, também a questão da censura, provavelmente muitos woke até são favoráveis à censura, se bem que eles dizem que são os justiceiros das causas, mas a verdade deles é que é a verdade que interessa, não é? Mas não, que a verdade, não, a questão é que não há verdade. Não é por isso que, não é por acaso que, por exemplo, mais na área das ciências sociais, o pensamento crítico é um instrumento tão importante para se refletir acerca das matérias e tudo, e portanto há que ter muita atenção relativamente a isto, porque nós não podemos copiar aquilo que são os modelos mais vis e mais autoritários e de censura que já tivemos na história, portanto há que estar atento e os políticos deviam estar mais atentos àquilo que se passa no Parlamento e menos a pintar as unhas ou a ler os catálogos da Moviflor. A Moviflor que já nem sequer existe. Pois, que já nem sequer existe. Mas olha, uma vez, lembro-me, foi das primeiras vezes que eu fui ao Parlamento com um grupo de amigos. Assim, porque eu e o meu grupo de amigos, enfim, há quem vá para os copos e há quem vá depois para as sessões públicas do Parlamento, não é? Prioridades. E estava a ser aprovada, era logo pela manhã, e portanto logo no início, quando abre a sessão, vem aquelas moções todas pela paz mundial e contra o extermínio dos elefantes na Tailândia e no Bangladesh, pronto, aquelas moções todas nós sabemos, e estava a ser aprovada uma moção por causa do conflito bélico na altura, Rússia com a Ucrânia, por causa da Crimeia, e estava um deputado a jogar um jogo de tiros enquanto aquela moção estava a ser aprovada. Portanto, em relação a isso, já pouco ou nada me surpreende na Assembleia da República. Portanto, é isto. Obrigado, Vasco. Eu acho que sim, acho que acho que os deputados devem ter a humildade de voltar atrás, sempre que acharem, e pedir desculpa, mas que isso também não se transforme em regra para escamotear a sua incompetência e a incompetência das equipas. Não estou aqui a apontar o dedo exclusivamente ao João Coutinho Figueiredo, mas no seu geral, não é? Porque agora também podem vir todos pedir desculpa, depois disso ficamos também e nós fiscalizá-los, que também e é nós um fiscalizado, dever claro. nosso. Isso é o mais importante, lá está, é aquela coisa. Portanto, hoje que estamos a gravar é dia 6 de junho, é o dia D, portanto o dia do desembarque das tropas na Normandia, portanto foi isso que possibilitou a libertação da França e depois a consequente vitória sobre a Alemanha nazi, e portanto lá está, aqueles que adormecem em democracia podem acordar em ditadura, e quando estivermos em ditadura temos que pegar em armas para recuperar a democracia. Portanto, esta é a reflexão que eu deixo para hoje. Ana, passo para ti, caso queiras fazer também alguma reflexão sobre a carta, e lanço-te já para o tema seguinte, que é o arraial que a Iniciativa Liberal vai organizar. Já estou pronta para o arraial. Claramente. Aqui a responder ao Emanuel, eu fiquei na dúvida com uma coisa que tu disseste. Estavas a dizer que a carta não era uma lei. Mas eu acredito que esta carta é um conjunto de artigos que têm força de lei.
Não sei se estou a dizer aqui alguma barbaridade, se me pudessem esclarecer. Então, Eu acho que uma carta de princípios, aquilo que faz é que depois todas as leis que tu faças sobre aquela temática tenho que obedecer. têm que obedecer à carta de Ok. princípios. Obrigada. É Pronto, isso, era só uma essa- espécie de jurisprudência. Ok. Eu não te queria interromper há bocadinho, mas fiquei com essa Podes questão. interromper, porque uma pessoa enfeitada como tu pode sempre. Obrigada. Pronto, relativamente à carta, já foi tudo dito nos episódios anteriores e aqui também. Eu só queria aqui mostrar uma publicação do Jornal do Avante que eu acho que poderíamos aplicar aqui o artigo 6 do combate à desinformação, onde eles apontam que Tiananmen não existiu, que foi uma farsa. Não sei se conseguem ver. Sim, isso foi uma publicação que surgiu. Esse texto é originário de 2011, mas os liberais Pois. da internet lembraram-se todos desse artigo. Sim, eu vi falarem deste artigo e publicarem, porque eu também fui tentar ler e não consegui, porque temos de comprar o Avante, mas vi prints. E pronto, queria só aqui deixar essa indicação. Relativamente ao João Coutinho de Figueiredo, foi a primeira vez que eu vi um político admitir um erro. Eu também não estou a tentar política assim há tantos anos, sou muito nova, mas pronto, foi a primeira vez que vi e acho que é de louvar. A Iniciativa Liberal, no manifesto que fez relativamente aqui à carta, disse que desde o primeiro dia que o partido, ou seja, que o João Coutinho de Figueiredo, interrogou logo no Parlamento a ministra Vieira da Silva sobre a monitorização do discurso que estava mencionado neste programa. Contudo, ele absteve-se na mesma por concordar com alguns pontos. No entanto, creio que ele já desde o início não concordou a 100% com este artigo que nos limita a liberdade de expressão e o pensamento livre do cidadão. E pronto, relativamente à carta não tenho aqui mais nada a dizer. Relativamente ao Arraial, a Iniciativa Liberal decidiu organizar o Arraial Liberal do Santo António, que já está ali o manjerico. Bem, Ai, a Carlota também já está pronta para isso, não é? É Estamos que eu não as tenho duas. filtros, é Sendo- amiga dos filtros. Eu não tenho filtros, tenho na vida real. Muito bem. Sendo que amanhã, dia 7, é feriado municipal em Oeiras, e também está a decorrer as festas do São João no Porto. Portanto, 2 pesos, 2 medidas, uma vez mais. Emanuel, acho que vais ter que fazer alguma coisa em relação a isso. Porque é que Dois no Porto se pesos. festeja e porque é que em Lisboa não se festeja, não é? Pois, Mas no já Porto, o falarei. São João foi aprovado. Relativamente aqui ao Arraial Liberal, a única coisa que eu tenho a indicar é que, após terem verificado que não surgiram aumentos relevantes dos casos com os festejos do Sporting, causaram alguma polémica, os grupos de risco já estão praticamente vacinados. Uma iniciativa liberal acredita que não há motivo para proibir a realização dos Santos Populares. Claro que é sem a parte das marchas. Eles dizem que mesmo que a Câmara não permita, as pessoas vão fazer na mesma festa, as sardinhadas, seja na rua, seja em casa de amigos, portanto não há aqui grande diferença. A parte do distanciamento social, se for cumprido, eu acredito que poderá ser seguro, vai ser bom para os comerciantes locais, para todo o comércio, todos os cafés e restaurantes que façam as suas sardinhadas. E eu, na minha opinião, o Medina não ter aceito, eu acredito que ele não queira ser responsabilizado caso isto corra mal. Ele tem medo que depois lhe vão dizer, se calhar, pronto, os casos aumentaram e a culpa foi tua. Não sei. Muito bem, obrigado, Ana. Aliás, o Medina que fez voz grossa com isto, mas não foi capaz de fazer voz grossa quando foram os festejos do Sporting, e eu aqui tenho que discordar contigo, porque os casos de Lisboa estão a aumentar, e portanto o que há para justificar isto à cabeça serão os festejos do Sporting, e por outro lado aquilo que é um aligerar, um sentimento geral na população, que é isto já passou. Não é? Portanto, a população já está a ser vacinada e, portanto, isto o pior já foi, e, portanto, vamos abandalhar um pouco de forma geral. Há aqui outra questão. Sim, sim, desculpa. Eu, por acaso, estive a ver os casos, não aumentaram assim substancialmente como indicavam, e o número de óbitos está praticamente o mesmo, e os internados em alguns concelhos está um bocadinho mais atribulado. No entanto, não são grupos de risco que estão neste momento em
em risco, vá. Uhum. Mas, Rob, continuando aqui a minha linha de raciocínio, o Medina já disse que não, pelo menos disse durante a outra semana, que não tinha chegado nenhum pré-aviso de festa e, portanto, se assim chegasse, também não passaria. Há aqui um problema. É que estamos a falar de um partido político que está a organizar uma festa. Ora, todos nós nos recordamos da prepotência do Partido Comunista que organizou congressos e organizou 2 1º de maio. Isto era para não falar de outros comícios que foram fazendo, E o uma vez aqui em Avante? Almada e o próprio Avante, exatamente. Fizeram também aqui em Almada um comício, fizeram outro comício também no Rossio, que bem nos lembramos. Ora, qual é que era a desculpa que o governo dava, o António Costa dava, o próprio António Costa dava, e os comunistas davam, é que é um evento político. Ora, este Arraial, se for marcado como evento político, fim da conversa. Pode ser um comício. Simplesmente é um comício diferente, em que, em vez dos militantes irem aos restaurantes que estão na envolvência dos congressos e dos comícios, comem no próprio congresso, comem no próprio comício. Portanto, fim da questão. Não há mais nada a dizer. Portanto, há este guarda-chuva que a Iniciativa Liberal tem para usar, e qualquer outra pessoa, de qualquer outro partido, pode usar este guarda-chuva, porque as atividades políticas não estão suspensas. Palavra de António Costa. E, portanto, é isto. Que isto vai ser um fim-capé e é uma boa mote de campanha para a Iniciativa Liberal? É. Se vou lá estar presente? Não. Emanuel? Vamos lá. Pronto, começo já por confirmar a minha ausência nesse Arraial. Mas, e pronto, não queria que ficassem todos a chorar, peço desculpa. Não, mas acho que quem quiser ir, pode ir e deve ir. Eu não me sinto seguro, por isso é que não vou. E eu acho que em relação a isto, cada um tem que tomar as medidas que acha necessárias e adequadas, dentro das medidas as gerais e aconselhadas, como é óbvio. Aqui, como tu estavas a dizer muito bem, os eventos políticos não necessitam da autorização da Câmara para acontecer. Portanto, o Medina não pode autorizar uma coisa que é a mesma coisa que alguém de fora proibir-me de entrar em minha casa, né? Eu é que sei se entra ou não. E, portanto, aqui assunto arrumado. Acho é que o Medina não foi muito inteligente na gestão deste assunto, porque por duas ordens, como dizia o outro, por duas ordens de razão, não é? Por duas razões, que é, a primeira é que não tem força para proibir, como eu já expliquei, e a segunda é, está a dar o osso ao cão, não é? Portanto, está a fazer o jogo, neste caso eu estou a falar da Iniciativa Liberal, nestes modos, porque falarei assim de qualquer partido. Portanto, está a dar mais argumentos e mais fogo e mais combustível para a fogueira da Iniciativa Liberal e dizer, não, nós vamos agir contra o poder instalado, contra o PS e contra... E isto é engraçado, porque foi um bocadinho backfire, né? Porque ele está a tentar fazer aquilo que não fez com o Sporting, exatamente, até porque não só as atividades políticas não estão suspensas, como o direito à manifestação também não está. E foi isso que os adeptos da Juvela fizeram, uma manifestação à frente, calhou ser à frente do estádio José Alvalade no último jogo do campeonato. Calhou, não é? E alguém deixou passar aquilo e depois a culpa foi da polícia, como é óbvio. Mas sabemos de quem é que não foi a culpa. Isso já está a gente... Ora, se tivéssemos todos o som ligado, dizíamos todos em uníssono cabrita. Porque desse é que não foi de certeza. Nem desse, nem do secretário. Então, do secretário de Estado do Desporto é que não foi de certezinha absoluta. Que eu, enfim, Ele que disse que a festa estava a ser preparada já há algum tempo, não é? Que estavam a ser feitas as organizações daquilo. Mas ele preparou, mas a culpa de correr mal não é dele. Porque ele não tem... Claro, porque ele preparou, a culpa é de quem não preparou. Com certeza, estás a ver? Pronto, eu gosto de conversar com vocês porque é fácil de chegarmos a um acordo. E eu gosto desta capacidade que os ministros do PS, que são eles que lá estão agora, não é? Têm a capacidade de fazer do povo idiota.
Portanto, pronto, evidentemente eu não tenho grande coisa, não sei se nota, que eu não tenho grande coisa a dizer sobre o Arraial em si. Divaguei aqui um bocadinho, peço desculpa, mas a minha posição sobre o Arraial é quem acha que deve ir, vá. Eu não iria em condições nenhumas. E o Medina agora está a servir de puppet para a iniciativa liberal e ele não percebe isso. E isso também é uma falta de visão política. Disse. E é realmente isso. Eu só fui uma vez ao Santo António, eu sou do Seixal, portanto sou da Margem Sul, e aqui o Santo Padroeiro é São Pedro. Para já sou ateu, portanto, santidades para mim valem zero. Isso tem a ver. A base é essa, não é? Quer dizer, eu não festejo o Ramadão, portanto, só porque existe o Ramadão, também não vou pôr a festejar o Ramadão e o que é que seja, não é? Mas pronto, passando esta componente, lá está, nós temos que ser aqui um bocadinho também como o Rio, não é? Temos que ir à base, não é? Lá está, o Rio, de facto, a social-democracia pertence à esquerda, não pertence à direita, não é? Portanto, pronto, vamos aqui dar aqui um bocado de Rio. Mas sempre fui apenas aqui ao São Pedro, no Seixal. Força. Sobre o Rio, que é a culpa também não é só dele, porque esta coisa do PSD não ter identidade política não vem do Rio. É dos militantes. Não, exatamente, é do próprio partido. Olha, é como tu dizes, é da base. Aquilo é um aglomerado de tudo, não é? Peço desculpa. Sem stress. E portanto fui uma vez para aí em 2016 ou 2017, quase assim de género, aos Santos. Confesso, não achei piada nenhuma. Cerveja totalmente adulterada o preço, as sardinhas, uma sardinha custa 1 quilo delas, e portanto, enfim, não me parece ser das coisas bem decentes, já para não falar da barafunda. Carlota. Crise. Queres crise? Quero. Porque tens que aprender. Não é na noite de Santo António que tu vais viver uns bons santos, é nas noites todas. Não é nessa noite que uma pessoa se diverte nos santos, é nas outras noites todas. Bem, eu em relação ao Arraial da Iniciativa Liberal em si, não tenho grande coisa a acrescentar além daquilo que vocês já disseram. Eu gostava era de alargar um bocadinho mais aqui a conversa e de falar qual é que tem estado a ser a atitude das pessoas perante convívios. E se me permitem, não sei se o Cláudio depois quando desligarmos me vai matar, mas eu tenho aqui um statement político a fazer. Porque eu sou uma defensora acérrima, não só dos santos, mas qualquer convívio. Portanto, isto é o meu statement. Está aqui. Não vou fazer publicidade, fica assim meio disfarçado. Só quando nos pagarem para isso. Não, mas agora falando a sério. Crise e Manuel. Primeiro, o que é isto? Sim, isto não estava programado. Ninguém me avisou. Eu não dei autorização. Eu que sou o presidente da junta, não dei autorização. Primeiro, o que é isto? Isto sou eu a rebelar-me contra a tirania que eu tenho estado a sentir, coisas que são importantes para mim. Eu agora estou a brincar e não estou, porque assim, não quero estar aqui... Deixa só o Emanuel concluir. Não, ela está-se a rebelar contra as tiranias sendo uma tirana. Portanto, primeiro, o que é isto? O que é isto? Pá? Mas pronto, acho muito bem. E segundo, acho que devias fazer uma declaração de interesses porque tu és do partido das rascadas e, portanto, tinhas que fazer essa... É verdade. Então não sei qual é que é a surpresa. No primeiro episódio eu criei esse partido. Partido dos churrascos, barbecues e afins. Continuas-me a surpreender mesmo ao fim de 9 episódios. Pá. E ainda são só 9. Não, mas agora falando muito a sério. 9 episódios fora as reuniões de trabalho. Sim. Mas era para dizer que a gente... não. É só a gente... A gente pensa, não é? O meu statement político... Carlota, força ao statement político. Não, é que eu estou a brincar, mas eu sinto isto mesmo a sério. Porque não... vou contar uma história que se calhar não devia contar, porque eu cometi uma ilegalidade no outro dia, que foi o seguinte, eu estava... Já prescreveu.
estava no, estava no Cais de Sodré, à noite, com 2 amigos, a beber uma cerveja. Tão simples quanto isto. E estavam cerca de 50 pessoas por ali, cada uma no seu grupo de amigos, 4, 5 pessoas no máximo, mas mesmo que fossem mais, ninguém estava a causar desacatos, como foi o caso daquilo que aconteceu no Porto, por exemplo. As pessoas estavam pura e simplesmente sentadas, em pé, a conversar. E vieram 2 carrinhas da polícia. E eu, que gosto de achar que sou muito revolucionária, como é lógico, pus o rabinho entre as pernas e pus mandar, e disse aos meus amigos, bem, também não vale a pena metermos em sarilhos por causa de uma cerveja. Mas depois aquilo deixou-me mesmo triste, porque não é uma cerveja, não é só uma cerveja, a questão não é essa. E eu acho que as pessoas estão a ter uma atitude completamente absurda em relação àquilo que são os convívios que se podem fazer agora. Porque eu já ouvi uma rapariga próxima da minha idade há pouco tempo a dizer: pois, que as pessoas agora foram para o bairro Alto, são as pessoas da nossa idade, não é? Viram os pais a ser vacinados e acham que já podem. E eu disse: desculpa lá, não foi isso que andaram a dizer-nos durante 1 ano e meio? Que estávamos em casa para proteger as pessoas de risco e que a solução era uma vacina. Não foi isso que andaram a dizer-nos este tempo todo. Então porquê é que agora não podemos? Agora que as pessoas de risco estão vacinadas e que daqui a cerca de 1 mês a nossa faixa etária vai ser vacinada também. E nós não somos pessoas de risco, porquê é que não podemos? E ela fez assim, pois realmente, portanto eu acho que as pessoas se esquecem. Posso só concluir o meu pensamento? Há 2 crises, uma para o Vasco e outra para o Emanuel, por isso é que tocou Posso só 2 vezes. concluir o meu pensamento? 10 segundos. Acho que as pessoas se esquecem um bocado daquilo que é o propósito dos sacrifícios que andamos a fazer por causa de um certo pânico que se instalou e o problema é que as pessoas já não se lembram do que é que têm medo. A minha pergunta é, estão com medo do quê agora? Os óbitos não estão a aumentar, as pessoas de risco estão a ser vacinadas, estão com medo do quê agora? Só para concluir, a liberdade de uns não acaba onde começa o medo dos outros. Quem tem medo não é obrigado a ir a lado nenhum, não é obrigado a ir para convívios, não é obrigado a estar na rua, não é obrigado a dar beijinhos e abraços a ninguém. Pode fazer a sua vida e o mundo, felizmente, já se preparou de forma a essas pessoas poderem proteger-se. As outras pessoas que podem assumir esse risco e que escolhem assumir esse risco têm que ter esse direito. Obrigado, Carlota. Vasco. E depois, Emanuel. É assim, eu percebo o ponto de vista, a questão das vacinas e desse discurso todo que tu falaste de que estávamos todos à espera de uma vacina e a vacina é que vinha salvar, como se a vacina viesse salvar isto tudo. Eu não sou tão otimista em relação à posição da vacina. Não sou daqueles, não sou negacionista, mas também não glorifico as vacinas. Acho que sim, que as vacinas têm um papel importante, mas se eu tomar a vacina e deixar de ter todos os cuidados que antes tinha, ninguém me garante que eu não vou apanhar outra vez o Covid-19. Eu próprio, por muito que confie na ciência, eu acho que a vacina por si só, um instrumento digamos assim, não é de, lá está, também não é de cura, também não é um instrumento de cura, é um instrumento de combate, não é? Porque é assim, se tu me disseres que com a vacina nós estamos mais seguros, vamos ver uma coisa, o que é que tu antes conseguias fazer com a vacina e o que tu agora consegues com a vacina? Tu não consegues fazer mais coisas agora por estás vacinada. Aquilo que acontece antes não podias, tinhas a Vasco, tua consegues. liberdade. Desculpa lá, como é que tu disseste da varicela? Certo, Ou do eu sarampo? não estou a Ou do descartar ébola? a questão da vacina, eu acho que a vacina é importante. Agora, aquilo que eu acho é que, à par da vacina, se tem que ter um conjunto de cuidados também inerentes a isso, porque é assim, a vacina não vem substituir, a vacina é importante para evitar, não é 100%, isto é como tudo, não é? Nem os métodos contraceptivos são a 100%, quanto mais uma vacina, não é? Portanto, Acho que
Diz. Tenho só duas perguntas para ti. A primeira é, qual é que é o nível de risco com que tu estás confortável? Porque risco zero não existe, portanto, qual é que é o nível de risco com que tu estás confortável? E a segunda pergunta é, se tu apanhares Covid-19, mas não infectares pessoas de risco e tu não tiveres grandes sintomas, tipo, se é só um vírus como os outros, porque a vacina faz isso. Tu mesmo entras em contacto com o vírus, não vais ter aqueles sintomas, porque não sei se vocês se lembram, mas aquilo que nos diziam ao início era 1 mês para achatar a curva. 1 mês para achatar a curva, porquê? Porque não podemos sobrecarregar o Serviço Nacional de Saúde, porque não queremos estar que os médicos estejam a escolher quem é que vive e quem é que morre, porque não há tratamento para toda a gente. Agora é porquê? É porque eu acho que the slippery slope is slippery. Não, exatamente. Eu acho que as pessoas devem sair, as coisas devem ir abrindo aos poucos. Agora, não é pensar que a vacina resolve tudo, porque eu já vi muita gente glorificar a vacina e fala da vacina como que não estou a falar de vocês, mas pessoas que falam da vacina nem são especialistas no caso, na vacina em si, pensam que a vacina, claro que nos protege em grande parte de nós sermos contaminados pelo vírus, mas é assim, lá está, não há nada que nos proteja a 100%, e por isso é que há uma coisa que nós temos que continuar sempre para fazer arreais, convívios e tudo isso, que é aquilo que está a ser feito nas convenções e nos comícios, a lotação reduzida, e por outro lado é o uso obrigatório de máscara, não é? Porque já ouvi falar na tese, e algumas pessoas estão de acordo, que a Ministra da Saúde já pensou em retirar as máscaras, depois voltou atrás, porque percebeu que no início também tinha feito asneira, e agora com medo de fazer asneira, não quer tomar aqui nenhuma posição, não é? E portanto, de maneira que isto é como é, eu acho que temos que continuar a ter todos os cuidados, acho que as pessoas devem sair, acho que as atividades devem retomar, sim, mas lá está, com muita cautela, porque nós já fizemos um passo muito importante e estamos muito avançados nesta situação, mas não estamos completamente livres. E foi um dos motivos. Mas nunca vamos estar, e não me respondeste à minha pergunta, que é qual é que é o grau de risco com que tu te sentes confortável? Isso é relativo. Mas estou-te a perguntar a ti, pessoalmente. O grau de risco com que eu me sinto confortável. Não te sei responder essa pergunta, porque é Posso assim. responder eu à tua pergunta? Pronto. Mas acaba lá, desculpa. Não, basicamente é dizer, eu nestas situações e perante aquilo que já vi, nós também ganhamos um bocado um calo na situação de que aquilo que nós vimos repetir-se, acontece na história, acontece em muitos lados, não é? E portanto, quer dizer, os cidadãos, e esta é a minha tese, têm sido mais responsáveis na abordagem à crise pandémica, digamos assim, do que o próprio governo, porque não sei se vocês recordam, logo no início dos primeiros confinamentos, quem começou a confinar ainda antes do governo foram as pessoas, depois é que o governo fechou as escolas, mas houve muita gente que nessa sexta-feira dessa semana já não levou os filhos à escola, portanto, a responsabilidade, eu confio nas pessoas que têm a responsabilidade, mas lá está, nós temos de ter sempre em conta que por uns pagam todos e nós estamos sujeitos sempre a esta situação, não é? Enquanto não houver, antigamente falava-se que não havia vacina, agora há vacina, mas não há 100% de estratégias, mas claro, já demos um avanço muito, muito significativo. Muito bem, obrigado Vasco. E Manuel? A minha razão não difere. Porque é para avançarmos também com isto. Eu vou ser mais conciso. A minha posição não é muito diferente da do Vasco, e eu acho que, respondendo diretamente à tua pergunta, Carlota, o nível de risco com que eu me sinto confortável é quando tivermos pelo menos a imunidade de grupo atingida. E a partir daí, sim, o risco é minimal e temos que abrir as coisas e voltar à normalidade. O máximo de gente vacinada, porque, como o Vasco dizia muito bem, todos os estudos científicos provam de que a vacina não há nenhuma 100% eficaz, não há nenhuma que te previna, que esteja garantida que te previna
a reinfecção do vírus, e o que faz, como tu estavas a dizer, é tornar os casos menos graves e, portanto, não sobrecarregar os hospitais. Mas eu acho que estamos muito perto para agora estarmos a dar passos atrás, assim, com essa... Desculpa estar a dizer isto, não encontro outra palavra agora, é que o teu discurso inspira em mim uma certa leviandade nas coisas. Eu sei que não é, porque eu sei que tu pensas no que dizes, mas o que transpira daquilo que tu dizes é isto, bora lá, que estamos atrasados para alguma coisa. Eu acho que temos que preservar a saúde pública em primeiro lugar, custe o que custar. E às vezes, pronto, eu sei que há muita gente que não concorda comigo, mas pronto, mas esta é a minha opinião. E como o Vasco disse, se nós não tivermos, só para reforçar, se nós não tivermos as medidas adequadas, a vacina não vai servir de grande coisa, até porque vão haver variantes, já estão a haver muitas variantes, e que são mais infecciosas e mais perigosas, sobre as quais ainda se está a testar a fiabilidade de cada vacina. Portanto, temos pouca informação e muitas incógnitas. Cláudio, deixa-me só responder. Sim, eu percebo o que tu estás a dizer. Onde eu quero chegar é... Eu aceito isso tudo de pessoas que pensam e que me sabem justificar qual é que é o medo que têm e o que é que fazem para mitigar esse medo, percebes? Como tu acabaste de fazer. Portanto, para mim, tu dizer-me sim, até atingirmos a imunidade de grupo, e assim, mas já ouvi pessoas, eu não sou especialista, nenhum de nós aqui é, e por acaso era interessante se calhar um dia convidarmos alguém que fosse, mas também já ouvi dizer que também a imunidade de grupo também não se atinge se estivermos todos fechados em casa, e se não estivermos expostos às coisas, tudo bem, tudo isso é discutível. Há duas maneiras de atingir a imunidade de grupo, ou é por infecção ou por vacinação. Pronto, a única coisa que me faz muita confusão, e daqui eu estar também a fazer esta palhaçada, porque tipo, isto também é palhaçada. O que me faz... era eu a brincar, obviamente. Sim, o que me faz muita confusão é as pessoas dizerem estas coisas e pensarem estas coisas sem estarem a pensar no que é que vem por trás, qual é que é a base deste pensamento. As pessoas acham que agora já podem. Sim, as pessoas acham que agora já podem, porque o que nos disseram durante 1 ano e meio foi quando houver a vacina e as pessoas de risco não estiverem em risco, é na boa. Foi isso que nos andaram a dizer. Talvez seja porque era essa a informação. E agora o discurso já não é bem esse. E não me parece que seja por novas evidências científicas. É só isso. Eu aqui queria pegar um pouco nas declarações de hoje de manhã, se não me engano, foi em direto, ou foi hoje de manhã ou foi ontem, do António Costa, que disse que não concordava que o Reino Unido retirasse por força dos números frios do número de contágios que estavam a acontecer em Portugal, portanto, ou seja, o fator ser apenas os números frios, tal e qual como estão, cruz, para retirar Portugal da lista verde. Mas o António Costa esquece que também foi à luz dos ditos números frios que mandou pessoas para casa, que andou a castigar os comerciantes, que andou a castigar sobretudo os restaurantes. Quer dizer, os restaurantes parece que são os pontos malignos de tudo isto. Não é? Isto parece que é a coisa, é o alvo a bater. Não é? Portanto, não sei se o Partido Socialista andou a fazer alguma sondagem interna ou algum grupo de estudo, quase assim do género, e percebeu que os comerciantes e sobretudo os donos dos restaurantes não votam no Partido Socialista e, portanto, é dizimá-los para roubar votos ao outro lado. Não sei se é isto. Não é? Isto parece um pouco... Não deviam votar, não é? Fossem conscientes. A propósito de algumas questões que nós falámos já sobre o swing, o mudar de votos dos funcionários públicos. Mas é isto, quer dizer, é isto que agora eu estava a dizer, é que nós compramos uma narrativa, mas essa narrativa foi mudando ao longo do tempo, e em que primeiras vacinas eram super seguras, depois já não eram, depois já só eram 70%, e depois tinha que ser voltado pelo laboratório, e o que quer que seja, e isto, mesmo que fosse, e nós tivemos grandes problemas, foram sobretudo com as da AstraZeneca, porque era inglês e, portanto, era necessário também afundarmos a Inglaterra, porque malvada saíste da União Europeia, não é?
portanto estás a sofrer aqui um bloqueio continental parte 1000, e portanto o pessoal esqueceu-se que foi que ao colocar medo na AstraZeneca, na vacina da AstraZeneca, meteu medo em todas as vacinas, porque lá está, qual foi sempre a narrativa que nos disseram a nós também, que é, uma vacina demora muito tempo a conseguir, um remédio, a cura para o cancro nunca vai ser conseguida, a cura para a SIDA nunca vai ser conseguida, ou vai demorar daqui a muitos anos, ou quer que seja, não é? Portanto, acaba por ser isso. Nós também temos aqui... Por isso é que eu há bocado dizia que nós temos sido mais responsáveis do que o próprio governo, Cláudio. Certo. Nas ações que temos tomado. Temos crise, Emanuel, já te dou a palavra, Emanuel, deixa-me só concluir aqui, que é, portanto, decidam-se, ao fim e ao cabo, porque é aquilo que eu já vos tinha dito, e já falámos isto várias vezes, que é, existe 2 pratos na balança, que é, manda quem pode e obedece quem deve. E a questão é que quando o coeficiente da autoridade baixa, as pessoas já não vão obedecer, porque as pessoas obedecem enquanto mostrarem que, se obedecerem, vai acontecer isto para preservarmos isto. Eu acho que as pessoas acataram, a bem dizer, na sua generalidade, obviamente que há exceções, porque existem sempre exceções, a generalidade no recolher obrigatório, na questão do confinamento, teletrabalho, acho que a maioria das populações fez isso e ninguém estava preparado para isto. Os supermercados tiveram rupturas de estoques em computadores e, portanto, microfones e webcams e o caraças, porque ninguém estava preparado para isso, não é? Mas é isto. Dê-nos justificação e nós percebemos. Se não nos derem justificação, e sobretudo quando pedem-nos uma coisa, mas ao lado vemos uma coisa acontecer, não conseguimos compactuar e, portanto, lá está. Eu percebo a Carlota que fica indignada por estar ali a beber uma cerveja com 2 amigos, quando estavam mais 50 pessoas à sua volta, quando nós temos para aí 200 pessoas, ou muitas mais, na Ribeira, no Porto. Emanuel. E eram ingleses. Peço desculpa, tu disseste tantas coisas que eu precisava de um programa inteiro para rebater, mas eu não vou fazer isso e vou só dizer que a informação que deram no início era a informação de quem não tinha nada bem informado, porque não sabiam nada sobre este assunto. Não tinham passado sobre nenhuma pandemia e o mesmo a desculpa que tu dás a uns tens que dar a outros. E o governo também está incluído nisso. Porque o governo também não sabia, não estava preparado, ninguém... O António Costa não assinou uma pandemia, não é? Quando foi eleito. E pronto, portanto, este evoluir da posição também acho que é natural. O facto mais gritante do que tu disseste aí, que eu sou totalmente contra, é mesmo a história dos restaurantes ser, e tu disseste aí várias vezes a palavra castigo, e que eu acho que isso não corresponde de toda à verdade, porque não é uma questão de castigo, é uma questão de contágio. Qual é o contágio? Qual é a melhor maneira de contagiar uma pessoa? Estar sem máscara à frente dela, demasiado. Que é isso para a Carlota? Deixa-me só acabar. Qual é a melhor maneira de estar contagiado? Portanto, é ou almoço, ou refeição, ou num bar, ou numa discoteca. Não é por acaso que isto foi as últimas coisas a abrir, e mesmo num hotel também é complicado. E eu compreendo depois, mais para o fim do teu discurso, emendaste um bocadinho o discurso e disseste que, eventualmente, isto teve demasiado peso sobre estas indústrias. É verdade, isso é tudo verdade, só qual era a alternativa? É isto que eu pergunto. Desculpa, podes ir, vai Carlota. Sim, deixa-me só responder-te aqui muito rapidamente, que acabou por ser tudo uma grande atrapalhada, porque depois permitias que as pessoas estivessem, sim, e as pessoas estivessem, quando estavam a entrar para a mesa, tinham gostado de máscara, mas depois quando já estavam sentados já podiam tirar a máscara. Por isso mesmo é que houve este cuidado todo com a restauração, porque é muito difícil de controlar. Ainda assim, foi uma atrapalhada, concordo contigo. Pois, a questão é esta, percebes? A questão é, eu continuo a dizer aquilo que foi, já eu dizia, e também depois foi corroborado com a Joana Amaral Dias, não que a Joana Amaral Dias seja uma supra-suma da medicina, ou o que é que seja, mas que é muito simples, que é, dizem-nos para nós usarmos a máscara porque protege. Então, se nós usamos a máscara, porque é que não podemos ir ao comércio? E, portanto, se não podemos ir ao comércio com máscara, então se calhar porque ela não nos protege. E, entretanto, temos crise para a Ana, portanto, Carlota e depois Ana. Não, a minha crise era basicamente aquilo que tu acabaste de dizer, é que foi tudo uma atrapalhada e
sei lá, tens que pôr a máscara para dar 2 passos dentro do restaurante, depois sentas, depois está tudo, podes tirar a máscara. E assim, os restaurantes continuam a ter restrição de lugares, que deve ser péssimo para o negócio. Tu estás nesta mesa e naquela mesa não se pode sentar ninguém, mas se andares no comboio, se fores 2 horas ou 3 para o Porto no comboio, vais com um desconhecido ao lado e está de máscara. Ok, tá de máscara, mas eu também não acredito que a máscara proteja assim tanto, e não protege assim tanto de certeza absoluta da forma como as pessoas a usam. E contra mim falo, eu nunca vi ninguém, ainda não vi uma única pessoa a usar a máscara corretamente. Então, desculpa lá, mas não olhaste E a para mim alternativa, quando a desculpa. gente estava a fazer... Exato, nós quando estivemos a gravar, todos nós estivemos com máscara bem posta, Bem posta. exceto no almoço. Não é isso. Não, e não a tiraste e não a puseste no bolso e não a voltaste a pôr na cara. E Sim. tiraste bem e puseste logo no lixo, trocaste 2 em 2 horas. Ok. Ok. Ainda não vi, estou para ver. E depois é assim, qual é que era a solução? Qual é que era a alternativa? A alternativa era indenizar devidamente essas pessoas que ficaram sem negócio. Mas aí já estamos a entrar noutra parte que Como fez a não é Alemanha. sobre isso. Agora vou deixar a Ana falar. A Alemanha fez Eu isso. acho que já disse tudo o que tinha para dizer. Vou-me abster de mais crises, mesmo que assim. Sim, eu não vou dizer muita coisa, só queria indicar aqui um ponto que o Emanuel disse, quando tu disseste que, pronto, que temos de sacrificar os restaurantes e que, de certo modo, fez sentido. Eu acredito que no primeiro confinamento era totalmente compreensível. Agora, neste confinamento de fevereiro, janeiro, fevereiro, março, mais ou menos, não fez sentido nenhum fechar restaurantes, fechar o comércio pequeno, o comércio local, esteticistas, cabeleireiros. Desculpa, diz? Os casos ainda estavam piores. Mas nós, naquele momento, em janeiro, fevereiro, março, já tínhamos conhecimento de como é que funciona o vírus, que usando máscara, desinfetando devidamente os sítios e tendo um limite de pessoas dentro dos locais, a contaminação não é assim tão elevada. No caso de cabeleireiros, a pessoa que está a ser atendida, o cliente, está virado para o espelho, normalmente, enquanto que a outra pessoa nem sequer está cara a cara. No caso de esteticistas, uma pessoa que vai fazer as unhas, neste momento todas as esteticistas que eu já vi, onde já fui, têm não é o vidro, é o... Acrílico. Pronto, tem... Como as tem televisões também têm, para os comentadores continuarem a ir todos os dias, mandar bitites nas televisões. Exato. E depois fazem assim, e fazem por trás e falam por aqui. Eu também já vi a Ministra da Cultura, a Ministra da Cultura, quando deu uma conferência de imprensa, punha a máscara quando estava calada e tirava para falar. Tipo, nada faz sentido. Sim, é isso. Como é que as pessoas vão cumprir quando nada faz sentido? Eu acredito que nestes sítios, esteticistas, cabeleireiros, as duas pessoas ou as pessoas envolvidas estando a usar a máscara, poderia ter continuado a funcionar, porque os cabeleireiros continuaram a pagar as rendas, não estavam a ter rendimentos. No caso dos restaurantes, igual. No caso dos bares, igual. Eu acredito que com o devido distanciamento, pequeno comércio também fechou. 2 pessoas lá dentro, num pequeno espaço de 15 metros quadrados, não poderiam estar 2 pessoas a ver as coisas, desinfetar as mãos à entrada, desinfetar à saída. Eu acho que as coisas não foram bem planeadas neste segundo confinamento. Não, porque o vírus não contamina nas filas da Primark de 20 e 30 metros. E no supermercado, é que os limites para o supermercado neste segundo confinamento não existiram. Não havia controle de pessoas, pelo menos onde eu fui. Continentes, Auchan, Pingo Doces, shoppings, não houve controle de pessoas. Dentro da parte das mercearias também. Porque é que tiveram que fechar os restantes comércios? Eu acho que depende dos conselhos, porque eu fui a alguns em que tinha. Pronto, eu passei este confinamento em Lisboa, onde eu fui na zona dos Olivais, e Vasco da Gama, não havia qualquer... O Vasco da Gama estava sempre cheio de gente, não havia qualquer limitação. Era só isto. Muito bem, obrigado, Ana. Vamos passar então para o próximo tema. Vasco, o Luís Dias. Não cheguei a falar da questão do Arraial, mas também tinha muito pouca. Mas eu posso fazer isto corrido, ou seja, demoro muito pouco tempo aqui nesta questão do Arraial e um minuto para o Arraial.
Ok. Em relação ao Arraial, o próprio candidato da Iniciativa Liberal a Lisboa disse que não custava nada a Fernando Medina se libertasse a Avenida da Liberdade para os convívios sociais. Quando se fala na cooperação política, nas alternativas e disso tudo, ninguém está satisfeito, mas quando alguém dá uma solução para organizar um arraial, e que até podia ser em conjunto, se os partidos tivessem uma cultura de compromisso, uma organização conjunta entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Iniciativa Liberal, que problema é que isso tinha, não é? Não é problema completamente nenhum, e por isso aquele slogan que a Iniciativa Liberal costuma afirmar muitas vezes, um país, dois sistemas, é verdade, porque como tu disseste, Cláudio, ao Partido Comunista basta ter um cartão vermelho, pode-se tudo. Se for outro partido, há que dar isto porque não estão a cumprir as regras de distanciamento. Ora, uma coisa nós temos a certeza é que durante o tempo da pandemia os direitos políticos e sociais, aliás, o próprio Partido Comunista costuma dizer muito isto, né? Os próprios direitos civis, políticos e tudo mais não estão em suspenso, né? Agora passando ao tema do Luís Dias. Bom, o caso do Luís é aquilo que eu digo que é uma questão, é uma das questões com que não tem diretamente a ver com o Presidente da República e tem diretamente a ver com o Presidente da República. E vou explicar porquê. Não tem diretamente numa primeira fase, porque se nós nos lembrarmos, e não tem tanto a ver com a questão do Luís Dias, mas tem a ver com uma questão social, não é? O próprio Presidente da República fala muito nas questões sociais, e ele é o homem das questões sociais. O que é certo é que a promessa que ele fez no mandato dele de acabar ou reduzir substancialmente os sem-abrigos, não vejo que essa promessa tenha tido cumprido. No caso concreto do Luís, é um caso social, mas é diferente. Porquê? Porque o Luís era um agricultor de Idanha, que tinha um conjunto de estufas, onde plantava amoras com a sua mulher, inclusive, só para nós termos uma ideia do que é, digamos assim, o funcionamento do Estado e a racionalidade com que o Estado age, que já tinha existido aqui há uns meses atrás, creio que em novembro do ano passado, uma reportagem no 6 às 9, em que se alertava para a situação do Luís e o Estado não fez nada. Por isso é que eu às vezes, quando nós soubemos de que houve alguns 6 às 9 que não vieram para o ar e houve certo tipo de coisas que foram denunciadas e depois resolvidas, porque se espera que aconteçam mais situações destas, porque é assim, esta desproteção de que quem fica sem nada, não é? Quer dizer, já com a questão do Pedrógão foi o que foi, não é? Houve muitas casas que foram prometidas construir e o tempo, nós sabemos que é uma questão que levanta tempo e tem que ser levantados todos os casos e tudo mais, mas houve um senhor, coitado, que faleceu, já não viu a casa ser construída. É verdade que a casa foi reconstruída, mas ele próprio já não viu a casa ser construída. Mas em relação ao Luís, é uma pessoa fica sem nada, no desespero, qualquer um de nós, não é? Vê-se naquela situação, o que é que ele faz? Faz uma greve de fome. Teve 27 dias, só a 27º é que apanhou uma sopa para comer, não porque ele não quisesse, mas porque as circunstâncias não o permitiam, não é? Depois é claro, lá apareceu a embaixadora Ana Gomes e apareceu portanto lá um ou outro deputado, mas lá está, era como tu dizias no início, Cláudio, isto tirando uma ou outra peça jornalística, as televisões, os grandes jornais, isto não aparece, os casos sociais, não é? Mas se fosse um morador da Jamaica, provavelmente já era notícia do telejornal e já se entrava com isto, não é? Por isso é que nós, como dizemos assim, nós queremos tratar as minorias todas por igual, nós queremos mais justiça social, etc, etc, queremos, agora que se fala muito nas autárquicas, das casas, das habitações sociais, não é? Habitações sociais, nós sabemos que não resolve o problema, é um mecanismo para diminuir as desigualdades, desigualdades sociais essas que vão sempre existir, mas pior do que existirem desigualdades sociais é existir um Estado que está por trás de nós e que acaba por ser insensível a estes problemas, mas já não é insensível quando são os grandes empresários da restauração, como o Lubomir Stanisic e tudo mais, não é? Que até houve uma grande concentração ali à volta, por isso é que quer digam, quer não, o estatuto tem influência, porque se fosse alguém relativamente conhecido,
já estavam lá os repórteres, já estava lá a comunicação social e, portanto, a própria comunicação social também é culpada disso. E eu não, sinceramente, dos poucos pontos em que sou capaz de concordar com o Rui Rio, é ter algum discurso, não é contra a comunicação social em si, mas é contra o papel social da comunicação social. Porque se nós queremos ver uma sociedade que se pauta pela decência, por valores humanistas e tudo mais, essa situação tem que começar no povo em si, não é? Tem que ir aos mais altos dirigentes, passar pela comunicação social, porque o mal de muitas sociedades é que elas não são pensadas por um todo. Por isso é que depois há sempre aqueles que ficam nas margens que são acabados por cair no esquecimento de muitos, não é? Estava eu então, a falar sem som. Obrigado, Vasco, uma boa síntese sobre isso. Essa última parte que tu falaste do papel social que a comunicação social tem é muito importante, porque eles fazem sempre a retórica que não pode existir uma democracia sem um bom É o quarto jornalismo. poder, não é? Há quem diga que é o quarto poder, inclusive. Eles próprios afirmam-se como quarto poder, não é? Portanto, isto é repetir até ser verdade, não é? Portanto, é isso que importa falarmos aqui e de vermos. Ora, é isso que é, se calhar se fosse uma outra circunstância que desse mais sangue, por assim dizer, não é? Portanto, se pudéssemos aqui alguém do bairro da Jamaica para um protesto qualquer, se calhar iam logo, porque iria logo a Joacine, iria logo o Mamandubá, portanto, iriam mobilizar-se tudo isso. Eu não vi nenhum partido a mobilizar-se em relação a isto. Não vi ninguém a fazer nota disto. E isto foi uma coisa que ele já tinha feito várias vezes, e portanto não houve alguém no Parlamento que tivesse. Ana, diz. O PAN Quem? falou disso no Parlamento. Quem? A Inês Sousa Real do PAN falou disso na Assembleia. E Há uma consequências. semana e meia. Sei que falaram, mas já foi numa fase final. Também não foi só Sim, o PAN. sim, foi. Chega Pronto, o também PAN é que introduziu. alertou, mas nós sabemos as intenções que os partidos fazem com que quando tencionam falar desses assuntos, não é? Porque Exato. eu acho que todos deviam falar. Mas só que nós sabemos que o aproveitamento político, infelizmente, das situações destas também é uma questão real, infelizmente. Exato, lá está. É um pouco isto, e era isto que eu ia dizer, que é, aparecem, e voltamos ao mesmo discurso do início, que é, pedem desculpa depois de já ter acontecido, já está tudo na ribalta, e das pessoas, da sociedade civil no seu geral, estar a falar do assunto. Não é? Portanto, uma vez mais, deixam-se ultrapassar pelo tempo. E depois lá está, é este aproveitamento político que nós lembramos como é que o Lubomir Stanisic tratou o Chicão, não é? Portanto, o Chicão foi corrido pelo Lubomir, mas depois outros partidos já foram lá fazer campanha, portanto, e o Lubomir também já não disse nada. Portanto, acho que aí o Lubomir também não esteve bem em ter tratado assim o Chicão, apesar de o Chicão ter sido na altura também o primeiro a ir, portanto, foi o teste disto. Emanuel. Bom, eu sobre a situação em si não tenho grande coisa a acrescentar, como é óbvio, depois de tudo o que o Vasco disse e com o qual eu concordo. A comunicação social tem social no nome exatamente porque deve representar a sociedade em que se insere e, portanto, isso é o papel mais importante. E eu vou aproveitar este caso e com as minhas desculpas para o Luís, mas vou aproveitar este caso para falar de uma coisa que me encanita, usar uma palavra que eu gosto muito, há muito tempo e cada vez é pior, esta sensação de que a comunicação social, não vou dizer nada que seja novo, não é? Mas pronto, que a comunicação social age como um filtro, e mais do que como um filtro, como um funil. E portanto só passa aquilo que for do interesse de determinada editora, ou determinada edição, ou determinada linha. Depois temos a hipocrisia da comunicação social portuguesa, por exemplo, ao contrário da comunicação social dos Estados Unidos, por exemplo, em que se conhecem as filiações partidárias de cada jornal e de cada televisão e de cada pessoa, e isso não faz da pessoa nem mais certa, nem menos certa, nem mais dona da verdade, nem menos dona da verdade. Toda esta, como é que eu hei de dizer? Toda esta propensão para se esconder, em Portugal há muito este hábito.
esconde-se a mão, não é? E para o pessoal não ver o meu jogo, porque se virem o meu jogo, veem os meus argumentos e ainda descobrem quem é que eu sou. E eu acho que isto é um hábito muito português. Eu sei que não é só Portugal que é assim, mas eu estou a falar aqui do meu país, aqui do Burgo, onde a gente está. E é o que me interessa neste momento falar, é mesmo esta hipocrisia fulgurante, todo este jogo de interesses. Estou a dizer aqui uma série de lugares comuns e peço desculpa, mas esta situação revela a total inação por parte quer do Ministério envolvido, em primeiro lugar, do Presidente da República em segundo lugar, que entretanto já ouviu e parece que já marcou uma audiência junto com o Presidente da Junta, onde estão as tais estufas, e portanto parece que o caso vai andar um bocadinho para a frente, e é isso que importa ressaltar, para além de toda a hipocrisia já existente. Claro que se houvesse qualquer rapariga do Big Brother ou do Love on Top ou da Casa dos Segredos a ir lá ter com o Sr. Luís, se calhar já estava resolvido, e acho que as pessoas têm que perceber como é que a máquina funciona e jogar com as regras do jogo e se calhar deixar de ter princípios, que isso também já é uma coisa tão de 2001, e já a ninguém interessa, nem a ninguém adianta, que ainda é pior do que não interessar. É tudo. Obrigado, Emanuel. É de facto muito triste isto. Honestamente, estavas a falar disso e estava a lembrar do título do livro do Primo Levi, que é Se Isto é um Homem, não é? Portanto, é a questão de quanto este homem teve que sofrer todo o processo burocrático para pedir ajuda para a questão das estufas, e como agora também teve que se humilhar e sofrer no corpo 27 dias de greve de fome. Ana. Olá. Já foram 28 dias em que o Luís esteve a fazer esta greve de fome, e foram precisos cerca de 25 dias para realmente os mídias o notarem, como vocês dizerem. É muito chocante. Foi preciso o senhor estar lá quase um mês para alguém fazer alguma coisa. Eu interpreto isto como vocês disseram, se fosse alguém do bairro da Jamaica ou de outra classe política, entre aspas, provavelmente os partidos e até a comunicação social e as pessoas, os influencers, teriam dado mais atenção. Eu acho que como ele é um empresário, as pessoas têm um empresário branco, uma pessoa comum, as pessoas não têm um bocadinho de aversão a empresários aqui em Portugal. Acho que há muito isso. Eu lembro-me que uma vez o Cotrim disse isso no Parlamento e a esquerda caiu toda em cima por ele estar a defender os empresários e a dizer que existe preconceito, entre aspas, para com quem quer abrir negócios e com quem quer fazer riqueza e empregar pessoas aqui em Portugal, mas isso existe muito. Relativamente aqui ao caso do Luís, foi mais uma prova da má gestão de fundos europeus que os nossos governos fazem aqui em Portugal. Eu acho que logo no início os ministérios, o governo deveria ter chamado o senhor ao governo para ouvirem a história dele, tentarem arranjar uma solução satisfatória e evitar que ele ficasse tantos dias, tanto tempo ali sem comer e a definhar, entre aspas. Eu lembro-me de ver, estive a ver um bocadinho o Twitter dele, porque ele esteve sempre a twittar e sempre a falar com as pessoas que falavam com ele. Ele estava sempre a dizer que a cada dia gostava mais, ele ia dormir ao carro, estava cada vez com mais dificuldade em caminhar até ao carro. E pronto, é um caso chocante, e como ele, há muitos que não fazem este alarido todo, e o Ministério, em vez de lamentar, deveria ter tomado logo uma posição mais afincada. Obrigado, Ana. Carlota? Pois, além de tudo isto, eu queria só acrescentar que o Estado tem que ser uma pessoa de bem, como se costuma dizer. E este senhor estava simplesmente a lutar por aquilo a que tinha direito, porque houve um tribunal que lhe deu razão. E por isso simplesmente as coisas enrolam e nunca mais se resolvem. E realmente é lamentável que assim seja. Todos nós já sentimos isso a uma pequeníssima escala
quanto mais não seja com uma multa que pagámos, que não devíamos ter pago e que demora 6 anos a ser devolvida. E isso, pronto, irrita um bocadinho, mas quando é um investimento de uma vida que a pessoa fez e tem direito a algo por isso, e assim, tem que haver uma rede de segurança, não é? Tipo, podemos ser muito liberais, mas acho que ninguém aqui é libertário. E se há uma rede de segurança e se o Estado tem obrigações, tem que as cumprir e não pode ter estes subterfúgios para depois não cumprir as suas obrigações. E é lamentável que seja preciso um cidadão chegar a estes extremos para conseguir aquilo que é pura e simplesmente o seu direito e que já foi comprovado em tribunal que ele tem razão. Muito bem, e assim chegamos ao final de mais episódio, portanto aqui temas que deram para tudo, deram para real, deu para uma abertura em direto de uma lata de cerveja, deu para mostrar um manjerico, deu para falarmos e entrarmos aqui em confronto uns com os outros sobre máscaras e as vacinas, e os restaurantes estarem abertos, não estarem abertos, e as lojas, enfim, aquilo que é magia, portanto, para quem diz que às vezes não há confronto aqui, meus amigos, isto é o iceberg, é a ponta do iceberg daquilo que nós discutimos em privado e em grupos de trabalho. Portanto, é isto. Carlota, Ana, Emanuel e Vasco, muito obrigado por terem estado aqui mais uma semana e, portanto, voltamos daqui a uma semana, obviamente, e já sabem, vão estar atentos ao Instagram porque nós vamos pôr-vos a votar para sabermos quem é então o próximo presidente de junta que vai estar por aí. E já sabem, não se esqueçam então também de estarem atentos à nossa rúbrica, estas duas rúbricas mais recentes, que é o Presidente da Junta, o Ministério da Verdade. Não se esqueçam também de colecionar os nossos cromos. Portanto, ontem saiu o cromo do Luís XIV, do Roi Soleil, não é? Que terá dito l'État c'est moi, e portanto, como eu sou francófono, obviamente tinha que ser eu a dar aqui o ênfase ao Sr. Luís XIV, e portanto, isto também é uma piada privada, portanto, como devem entender, mas pronto, vale o que vale, e obrigado por terem estado desse lado, e já sabem, até lá, pensem muito, e boas crises. Um abraço.